Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Aleluia. Estão felizes com o Senhor? Aleluia. Eu também estou feliz. Porque bom é estar na casa do Pai. Bom é estar na presença do Senhor. E nós nos alegramos sempre na oportunidade que Ele nos concede de estar neste lugar. Nós sabemos que no meio da semana temos que vencer muitas adversidades para chegar até aqui. Mas uma coisa é certa, que se nós estamos neste lugar, não sairemos daqui sem ser tocados por aquele que nos convocou a estar aqui. Nós estamos em um lugar santo, amém? Amém? Nós estamos em um lugar santo. Eu confesso aos irmãos que eu estou com o meu coração nesta noite apertado no sentido desta palavra, porque o Senhor, eu orando ao Senhor acerca da palavra desta noite, eu perguntando para Ele aquilo que nós deveríamos comunicar com a igreja. E quando Ele falou ao meu coração um tema, eu disse: Senhor, mas nós estamos sendo alinhados, amém. Nós estamos sendo convocados a um alinhamento. Talvez muitas pessoas não entendam o que isso está significando para este tempo. Nós saímos de um período de pandemia, onde fomos todos para casa, tivemos que rever muitas coisas, inclusive a nossa espiritualidade. Porque nós estávamos saindo de um período muito longo, de uma religiosidade, onde nós seguíamos receitas prontas de como fazer as coisas para Deus. Havíamos caído num mecanismo, numa adoração mecânica, onde um acendia o fogo e os outros apenas cantavam em volta do fogo. Onde nós entrávamos na igreja e o pastor era o único responsável para fazer a coisa acontecer, e a gente só vinha para receber aquilo que ele já tinha feito. E o Senhor nos leva para casa, e Ele diz: agora cada um levante o seu próprio altar, cada um acenda o seu próprio fogo. E foi um tempo de descoberta. Alguns descobriram que não tinha fogo para acender a lenha, e esses se desviaram. Muitos não voltaram para a casa do Pai pós-pandemia. E os que voltaram, porque estando em casa, reconheciam que havia dentro de si uma fagulha do fogo que havia sido aceso desde o início. E os que voltaram com uma missão. Muitos ainda não entenderam, estão meio perdidos e meio desorientados, sem compreender: Senhor, eu sobrevivi à pandemia, eu estou aqui na tua casa. A palavra de ordem é alinhamento, a palavra de ordem é que vem um avivamento, há um prenúncio de um avivamento. Mas Senhor, o que eu faço? Qual é o meu papel nesses acontecimentos? Se você não fez esta pergunta, é bom começar a fazer. Senhor, aonde é que eu faço parte neste acontecimento? Porque eu não sei você, mas aconteça o que acontecer, eu não quero ficar de fora daquilo que Ele vai fazer neste tempo. Seremos provados e testados. Alguns de nós deverá ficar até um pouco na linha, não da dianteira, mas para trás. Mas o Senhor está movendo as peças do seu tabuleiro. Eu vou repetir isso, irmãos. O Senhor está movendo as peças do seu tabuleiro, e Ele vai dar um checkmate. E é por isso que é um tempo de alinhamento, é um tempo de ajuste, é um tempo em que Ele vai tirar as sobras, colocar o que falta, preencher espaços vazios. Porque quando Ele disser: tocai a trombeta,
Ninguém mais poderá resistir. Ninguém mais poderá resistir os filhos que serão levantados para este tempo. E observando tudo que o Senhor vem fazendo na nossa congregação. Porque falar da igreja dos outros é fácil, mas você tem que entender o movimento é da onde você está. Porque cada um foi chamado para uma posição no exército. E nós temos uma posição no exército. E Deus vem falando de uma maneira tão tremenda neste lugar. Eu não consigo parar de pensar nas últimas mensagens que foram ministradas aqui. A mensagem da pastora Linda sobre perdão. Deus está nos levando a níveis muito profundos, pastor. Alguns não estão entendendo nada. As pessoas vêm para o culto e dizem: que foi isso? Que palavra é essa? É como se todos os dias passasse um rolo compressor e nos esmagasse, e a gente não entendesse nada, saísse daqui tudo desorientado. Mas está tudo certo. Ei, está tudo certo. Porque enquanto o homem estiver no controle, Deus não pode fazer o que ele precisa fazer. E a ideia é essa: você vai ter que se perder em Deus. Aleluia. Você vai ter que deixar o controle para Ele. Porque o que Ele está fazendo, você não vai poder botar a tua mão. Você vai ter que emprestar o teu corpo. Porque você será apenas um instrumento. Você não vai poder ir para onde você quer e nem fazer o que você quer. Você será apenas um instrumento. Ei, alguém vai tocar em você. E o Senhor me convocou nesta noite a falar sobre temor. E eu não sei vocês, mas esta palavra estremece os meus ossos. Vamos falar de dois extremos nesta noite. E que o Espírito Santo, o Espírito da revelação, nos leve por este caminho. Eu passei hoje o dia inteiro dando aula, e o Senhor ministrando. Eu confesso aos irmãos que eu não conseguia anotar nem meia dúzia do que Ele me disse. Eu fui incapaz, pastor Rogério. Quando Jesus se manifesta, Ele vem para revelar o Pai, porque Deus já havia sido revelado. Através das leis, dos profetas, Deus já havia sido revelado. Mas o que a religião não compreendia era o relacionamento do homem numa intimidade com uma divindade. Isso não cabia no coração e na mente dos homens. Lembrando que nós saímos de um movimento em que Deus era o centro das coisas. Tudo se pensava a partir de Deus. O homem não tinha lugar nisso. Era Deus no centro. Mas o que era bom isso e era maravilhoso, em algum momento a religião se apropria. E os homens começam a dizer coisas que não condizia com o coração do Pai. Porque o coração do Pai sempre buscou por relacionamento. Ele não buscava apenas adoração, porque adorado Ele é com ou sem a gente. Tem noção disso? Ei,
Você não foi chamado para adorar só. E não me julguem antes de eu terminar. Há anjos que 24 horas, serafins, que dizem: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Há um coro que ecoa pela eternidade, dizendo: a Ele seja a glória, o poder, o louvor, a Ele seja as nações. Ele é o primeiro, Ele é o último, além dele não há outro igual. Nós não fomos chamados apenas para adorar. Já tem quem faça isso. E quando Jesus se manifesta, Ele compra uma briga com os religiosos que queriam ensinar o caminho até o Pai. Uma coisa, pastor Rogério, é alguém querer ensinar o caminho. A outra coisa é dizer: venha após mim, porque eu sou o caminho. Agora Jesus entra nas sinagogas, e enquanto ele vê fariseus dizendo: esse entra, esse não entra, esse pode, esse não pode, esse deve, este não deve, no sábado não pode, o outro não pode ser curado. O caminho está dizendo: não é isso. Mas para que compreendesse que não era aquilo, ele precisava manifestar o que era verdadeiro. Porque nós temos o hábito de denunciar o que é errado nos outros, mas não somos capazes de pronunciar o que é verdadeiro. É fácil dizer: ah, irmã, você é errada, mas eu não manifesto certo. Deus não quer uma igreja que acusa o erro. Deus quer uma igreja que manifeste a verdade. Não adianta nós acusarmos, falarmos que o outro é mentira, uma farsa, se eu não consigo produzir uma manifestação da verdade. Me torno fariseu. É fácil corrigir a casa dos outros. É fácil dar receita de bolo para os outros. É fácil ensinar religiosidade para os outros. É fácil ensinar Pai Nosso para os outros. Difícil é ter um relacionamento com o Pai que é nosso. E aí Jesus disse: eu vou ensinar como é que faz. Porque eu não adoro Ele de longe. Eu adoro Ele de perto. E aí o Senhor vem combatendo toda forma de religiosidade, anunciando o Pai. E o Pai dá testemunho do Filho. No momento em que o Filho é batizado, ali se manifesta o Espírito do Senhor e uma voz que diz: este é o meu Filho, em quem minha alma se complace. Porque o Pai deseja dar testemunho dos seus filhos. Nós que vivemos uma religiosidade por muito tempo, quando foi introduzido esse conceito no meio da igreja brasileira, nós nos alegramos, pastor. Quando começaram a dizer: ei, você não tem apenas um Deus, você tem um Pai que se assenta em um trono. Aleluia, aleluia. Esta foi uma verdade libertadora. Porque quantos de nós, em nossas orações particulares, dizia: Paizinho, deixa eu sentar no teu colo. Mas o religioso dizia: não, é o Senhor. E aquela oração decorada, que não tocava nem a unha do dedinho dele. Porque todo pai tem prazer em ouvir a palavra Pai. O problema, irmãos, é que quando nós descobrimos o poder da palavra Pai, e esse relacionamento fora do quadrado da religião e da religiosidade, quando nós entendemos que este Pai é um Pai amoroso, um Pai zeloso e é nosso, fomos para um outro extremo e muito perigoso.
Porque caímos naquilo que nós chamamos de humanismo. Deus não é mais o centro das coisas. Agora é o homem. Tudo é para o homem. O culto é para satisfazer a vontade do homem. Os louvores que eram entoados para a glória do Pai, agora é para curar as dores do homem. Porque agora não é o pai a ser adorado, é o filho a ser curado por um pai. As coisas se inverteram. Não vínhamos mais à igreja para adorar, vínhamos para que o papai colocasse a gente no colo. Isso parece bom, não parece? Mas tem um problema. Um problema que Freud já havia percebido, que a civilização ia viver um grande mal. Estou falando de Freud, que nem sabe muita coisa. Ele disse: a civilização vai viver um grande mal. E ele anunciava que a figura paterna sofreria um abalo. E que a sociedade passaria a ver o pai não mais como aquele responsável pela formação do caráter e da vida social de um ser humano saudável. Ele diz: a sociedade vai entrar em crise. E nós aprendemos que nós vemos as coisas a partir de um prisma. Nós vemos as coisas a partir de um lugar. E é o lugar da experiência. A maioria das pessoas hoje, lamentavelmente, tem uma experiência muito danosa com a figura paterna. Porque hoje, a figura paterna foi banalizada. O homem saiu do seu lugar. Dentro das famílias, o homem não é mais aquele que se assenta na cabeceira. Não é mais aquele que dita as regras. Não é mais aquele que aponta uma direção. Ele parece mais uma figura animalesca do que de verdade o varão sacerdote. Os filhos chamam o pai de aí veio, falou. Os pais hoje estão deslocados. Eu não sei vocês, mas me assusta quando nós vemos em algum lugar um homem meio abobalhado, com uma mulher gritando para ele: pega minha sacola, ô! Porque os homens saíram do lugar. Freud dizia: haverá um colapso na sociedade quando o homem deixar de sair deste lugar, quando o homem não saber mais o que significa ser pai. E Freud já dizia que o pai é o responsável, Wesley, por castrar, dar limite à pessoa, ao filho. E é o pai que introduz a ideia de valores morais e ética ao filho. E Freud está dizendo: vai ter problema aí, porque o homem não vai ser isso lá no futuro. As pessoas não vão ver a figura paterna como alguém de autoridade. As pessoas não mais vão ver o pai como uma figura de temor. E não estou falando de temor no sentido pejorativo do medo, do pânico, do pavor. Eu estou falando no sentido de respeito. Alguém que eu admiro pelos seus princípios, caráter e valor. Alguém que eu desejo imitar. Alguém que eu desejo ser. Na constituição da personalidade de uma pessoa. E aí tanto faz homem como mulher. O homem, o pai, tem a função psicológica de castrar o filho, seja homem ou mulher. Ele vai dizer: aqui você não tem direito, esse direito é meu. Ele vai ensinar que você tem limite. Ele vai te dar direcionamento. Ele vai dizer que na sociedade alguém vai mandar mais que você. Agora, preste atenção. E numa sociedade em que o homem não é isso, como são os filhos? Em uma casa, em uma sociedade onde está todos os valores invertidos,
Eu sou de uma época que quando nós nos assentávamos na mesa, a mãe logo dizia: sai do lugar do seu pai, menina. E não é porque eu sou velha não, viu? Por favor. E quando a gente sentava, até hoje na minha casa, meu pai tem, acho que é 70, eu estou ruim com idade, né, Wesley? Fica quieto. Nós somos um podcast, eu errei a minha idade, irmãos. E depois o Wesley ficou dizendo que eu estava mentindo. Então meu pai tem aí, acho que é 72, eu acho que é. E até hoje os netos, quando nós nos reunimos e naquela bagunça vamos sentar à mesa, eles sentam, daqui a pouco, não vou, aqui é o seu lugar. E nunca ninguém disse que ali era o lugar. É porque a figura do pai impunha isso. Quando o pai estava em casa, eu não sei vocês, mas a respiração da casa era outra. Quando a mãe estava, é sempre aquela. A mãe é mais fácil de levar. A mãe a gente tem mais intimidade. A mãe a gente faz uma graça, mas quando o pai estava em casa, certas brincadeiras ninguém se atrevia não. Né? Porque a figura paterna exigia um comportamento dos filhos. Pastor, onde você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar que a nossa maneira de ver o pai pode estar com um problema. A maneira como a igreja está adorando o pai está com um problema. Porque se você estiver vendo o pai que está nos céus, como você se relaciona com a ideia de pai aqui da terra, estamos em apuros. Se eu estiver olhando para o pai como uma figura qualquer, tem uma importância mais normal, como qualquer outra, nós estamos com problema em apuros. Porque se eu estiver olhando para o pai do céu, como eu falo com o pai da terra em alguns momentos, como eu me relaciono com ele, aí a coisa fica muito complicada. E nesta noite, através de uma unção de temor que descerá sobre nós e esta casa, nós vamos olhar para o Pai, não como o Pai que esta sociedade tirou do lugar, mas nós vamos olhar para Ele como aquele que dá limite, como aquele que diz não, como aquele que impõe respeito e como aquele que diz: eu quero os meus filhos por aqui. Tem gente que nem fala com o pai. De cada 3 pacientes que eu atendo, 2, o pai nem existe no consciente dele. Como essa pessoa vê pai? Como é que essa pessoa vai poder entender o conceito de um pai, se ela não consegue nem visualizar o pai terreno, ainda que deslocado? Diga para o seu irmão que está do lado: estamos com problema. Porque se eu não sei temer a nada e a ninguém aqui, se eu não consigo entender a questão de hierarquia, porque se eu começo a entender através de um pai, que eu tenho que respeitar limites, que há uma hierarquia, que há um limite para a minha ação, que eu preciso me relacionar com este pai da mesma maneira com que eu vou me relacionar com a sociedade. Eles têm um direito, eu tenho o meu acaba quando o do outro começa. Como é que eu vou me relacionar com o pai? Hoje o pai fala uma coisa, o filho fala 2. Hoje o pai diz assim: onde você está? O filho não responde, desliga o celular. Hoje o marido está em casa, a mulher é que manda. Eu acho muito bonito os casais que têm uma linguagem só, e é claro que entende cada um seu papel. Mas tem gente que não brinca quando diz: lá em casa quem manda é a mulher. E os filhos ficam confusos. Isso afeta a opção sexual deles, porque eles estão confusos. Quem é que manda aqui? Quem é que é autoridade aqui?
Quem é que aponta o caminho aqui? Quem é que diz que eu não posso aquilo que eu acho que eu estou podendo? E diante disso a igreja começou a ver Deus deslocado do seu lugar. Porque ao contrário do pai que a sociedade vive hoje, a ideia de paternidade que a sociedade vive hoje, eu quero dizer uma coisa: que o nosso pai está sentado no trono, não está vivendo crise nenhuma. Ele não é um Deus ausente, Ele não é um Deus traidor, Ele não é um pai iníquo, Ele não é um pai que não tem modelo para dar aos seus filhos. Ele não está em crise, Ele está sentado no trono. Ele reina em toda autoridade, poder e exemplo. Ele é inquestionável em sua função paterna. Diga para o irmão que está do seu lado para acordar ele. Então acorda para a vida, porque o teu pai é perfeito e ele te chama: vindes para ser perfeito. Ai, você está com problema com paternidade, vai para o consultório de psicologia. Mas aqui na igreja, os filhos lavados e ramidos no sangue do Cordeiro, não tem problema. Ele vê o pai como pai. Ah, pai, eu não respeito o senhor porque o senhor não dá exemplo. O senhor não cuida da mãe. O nosso pai dá a vida pela noiva. Ah, pai, eu não te respeito porque o senhor traiu minha mãe. O nosso pai é tão fiel que a Bíblia diz: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Não vai dar para botar o dedo na cara deste pai e dizer: não manda não que eu não recebo. Nessa noite eu quero convidar a igreja para entrar num lugar onde quando você olhar para o seu pai, você vai tremer. Só que não tem nada a ver com religião, irmão. Eu não estou falando disso. Mas eu choro quando eu entro numa igreja que as pessoas parecem que estão num clube. Chame de velhice, não tem problema. Eu estou muito bem resolvido com meus quase 50 anos. Mas, pastora Elza, eu ainda gostaria de ver uma igreja que quando bota o pé na porta da igreja diz: dá licença, Senhor, porque estou num lugar santo. Eu não estou falando de prédio, eu não estou falando de templo em si, eu estou falando de um lugar. Eu sei que a gente vive na presença, mas uma coisa é eu estar lavando, passando, andando para lá, dirigindo o carro, fazendo um monte de coisa. Eu estou lá, mas eu não estou para aquela pessoa. Eu estou na presença da pessoa. Mas uma coisa é eu estar fazendo coisas na presença do Wesley, outra coisa é eu estar para Wesley. Ei, você toma banho na presença dele, você come na presença dele, você assiste Netflix na presença dele, você vai para o seu quarto, tem relações na presença dele. Não tem lugar que você não esteja. Quando você entra num motel pecando com adúltera, você está na presença dele. Se você desce no inferno, você está na presença dele. Mas eu estou falando de um lugar onde os filhos entram e entram em temor, em respeito, porque o pai está na casa. Eu vim aqui para dizer que o pai está na casa. Você não está entendendo? O pai está na casa. O pai está na casa. Será que você consegue entender isso? O pai senta na cabeceira. O pai está na casa. Como é que está o teu comportamento? O pai
está na casa, o Pai está na casa, a fidelidade está na casa, a santidade está na casa, o respeito está na casa. Meu Deus! O teu amor nunca falha, sempre me abraça. O teu amor nunca falha, sempre, oh Abba, Ele está na casa, teu amor Ele está sentado no meio dos seus filhos. Eu não sei quem tirou as coisas do lugar. Mas todo lugar está a manifestação da presença do Pai. Alguém disse: este lugar é terrível. Este lugar é terrível. A igreja parece mais um parque de diversão nos nossos dias. Parece mais o clube do Bolinha nos nossos dias. Nos relacionamos com Deus de uma maneira tão bagunçada, tão desrespeitosa. Às vezes você teme o homem e não teme a Deus. Por favor, abra para mim Lucas. Há um temor nesta casa, amém. Há um temor nesta casa. Você quer romper nesta noite? Tem certeza? Começa a romper a visão de pai que você tem. E entra em outro lugar. Porque nessa noite você vai contemplar a face do Pai. De um lugar que talvez você nunca esteve. Lucas 12:4. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: eu digo a vocês, meus irmãos, ou meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem o poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês temam. A gente está se relacionando com Deus da misericórdia, mas não tem como Ele ser misericordioso, bondoso e justo se Ele não exercer juízo. Porque eu, para fazer justiça para ela, vou ter que ser justo com aqueles que pisam nela. Será que você entende isso? O juízo é a face da justiça. Se você quer que Deus faça justiça para você, Ele vai ter que exercer o juízo para alguém. Você entende isso? Então não tem como se relacionar apenas com o Deus amor, o Deus que toca, cura, liberta, salva, dá carro, dá casa, abre porta onde não tem porta, abre mar, fecha mar, abre sepultura, fecha a sepultura, abre a chaga, fecha a chaga. Se você não se relacionar com o outro lado,
o juízo. E aqui a palavra está dizendo, e foi Cristo que disse isso: vocês não temam homens que matam o teu corpo e nada mais podem fazer. Você morre aqui, o sangue desce, já era. Mas você ainda estará no braço do Pai, porque você só está voltando para casa. Eu vou repetir isso. Ei, no dia que você nasceu, você começou a voltar para casa. Não é um dia mais, é um dia menos. Essa ideia de que a gente nasce para voltar para casa. Diga para o seu irmão que está do lado: você está voltando para casa. Cada dia que passa você está voltando para casa. Ei, você está voltando para casa. Você não pode dizer: eu não sei para onde eu estou indo. Eu estou te dizendo para onde você está indo, meu irmão. Você está voltando para casa, porque dele viemos e para ele voltaremos. Dele viemos e para ele voltaremos. Dele viemos e para ele voltaremos. Se acabar este culto e alguém morrer na porta, estamos no braço do Pai em casa. E Ele está dizendo: não tema aquele que pode matar o corpo, mas tema aquele que pode matar o corpo, mas também te levar ao inferno. Porque a face, uma das faces da justiça é o juízo. Mas me permita humildemente te apresentar o nosso Pai. Não me ache soberba nesta noite. Mas é que às vezes o óbvio precisa ser dito. Nenhum dos pregadores que sobem aqui anunciam coisa nova. Desculpa. Se você veio aqui para ouvir uma coisa nova, não tem coisa nova. Porque aquilo que já foi dito, nós só estamos dizendo algo que já foi dito há mais de 2000 anos atrás. Antes que você nascesse, livros a teu respeito foram escritos. Eu tinha anos de cristão, eu já tinha ouvido falar isso, mas nunca tinha me debruçado a isso. E lendo o livro da pastora Elaine Mota, quando eu me debrucei por nessa... Ali ela fala muito sobre isso. Eu falei: meu Deus, a gente pensa que alguma coisa está tudo escrito. Maktub, está escrito. Então não há um novo evangelho para uma nova era. Não há um novo evangelho para uma nova igreja. Há o velho evangelho sendo tirado da prateleira, empoeirado. Porque eu quero vos anunciar que muito do evangelho que foi anunciado para a minha geração era um evangelho adulterado, prostituído, para se satisfazer o homem. Mas louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A pandemia veio nos lembrar de um evangelho que estava empoeirado, mas ainda é o evangelho de Cristo, o ressurreto Cristo, aquele que venceu a morte. Então, se você quer coisa muito nova, vai para a maternidade e assista um parto. Porque o evangelho de Cristo já foi dito, ele só precisa ser vivido. É o mesmo evangelho de João Batista: arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino dos céus. Abra você a Bíblia em Gênesis. Gênesis 17:1. Olha como nosso Pai se apresenta. Ainda em Gênesis. A gente vai precisar voltar a isso. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Olha como ele se apresenta.
Eu não sei se você sabe, mas esse é o nosso Pai, viu? Será que você pode se alegrar com isso? Ele está dizendo: filhinho, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que significa isso? É alguém que tem todo o poder. Ele é criador de todas as coisas. Ele rege todas as coisas. E Ele faz tudo como quer, como lhe apraz. Ele tem todo sob controle. E nada foge ao seu controle. Como um regente, como um maestro, Ele está sentado na eternidade. E com a sua mão Ele rege as nações. Ele rege a igreja. Ele rege o universo. A estrela caminha sobre o braço dele. O sol brilha sobre a justiça dele. E o mar o respeita, porque o mar conhece o ordem do Pai. E o mar diz: eu não posso passar desta linha. Eu sou forte, eu sou poderoso, mas eu não posso passar desta linha. E quando eu passo, é porque Ele dá ordem. Ele é o Senhor. Esse é o meu, é o teu Pai. Para o mar desrespeitar a linha, é quando o Pai dá só um sopro. Agora eu quero que avance. Jó 9:4. Eu preciso te apresentar o meu Pai, o nosso Pai. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima. É Jó, querido. Jó 9:4. Aleluia. Sua sabedoria é profunda e seu poder é imenso. Olha a palavra imenso, irmão. Eu não estou falando de poder para curar uma gripezinha, não, irmão. Acho que você não entende isso. A gente é tão limitado que a palavra imenso não cabe na nossa cabeça. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Você está temendo o quê? Ei, filhinho, está temendo a gripe? Está temendo a fome? Está temendo o patrão que está te perseguindo? Você está temendo o sistema? Você está temendo as eleições? Você está temendo Cuba? Você está temendo Rússia? Você está temendo China? Você está temendo o quê? Você está temendo a depressão? Você está temendo o marido que não se converte? Você está temendo o problema familiar? O que é que você está temendo? Eu não sei o que você está temendo, mas isso que você está temendo está diante disto aqui. E isto aqui é nada mais, nada menos do que o teu Pai. É o teu Pai, é o teu Pai, é o teu Pai. Olha para o teu Pai, porque Ele é imenso e ninguém sairá ileso. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Bata no peito. E Você eu é não filho. sou mais escravo do medo. Eu sou eu sou filho de Deus. Isaías 45:7. A gente está acostumado a vir na igreja, pastor Elza. A gente gosta de ouvir que o pai está olhando os filhos, que o pai tem prazer em ver os filhos trabalhar. E os filhos, sabe o que o pai está fazendo? Né, pastor Júnior?
Quantas vezes na intercessão o pai está dizendo: eu estou querendo fazer isso, eles não deixam. Fala para eles deixar eu fazer. Às vezes a gente, com as nossas atitudes, faz orações contrárias ao que Deus quer fazer. Deus quer fazer uma coisa, Júnior, e o nosso corpo, o nosso movimento está atrapalhando, está impedindo. E aí você diz: mas alguém pode impedir a Deus? Não, ninguém pode. Mas a gente atrapalha bastante. Impedir não pode, irmão, mas tirar a coisa do meio atrapalha. Leva tempo. Construir é fácil. Desconstruir para construir em cima tem que tirar entulho, dá trabalho, Val. A gente precisa sair da frente. A gente para tudo. Não é hora de chamar Deus para ver o que eu estou fazendo. É hora de eu olhar para Ele e dizer: papai, o que é que o Senhor está fazendo? Eu posso ajudar, eu posso ajudar, eu quero te ajudar. Nos tornamos filhos narcisistas, aparecido, chamando a atenção do pai. Filhos narcisistas, amantes do espelho. Adoramos fazer como nossos filhos. A minha neta às vezes quer falar com a gente está ocupado. Imagina, você trabalhar com 50 crianças, das 7 às 3 da tarde, ir para o consultório até às 7 da noite, aí chega em casa, aí a netinha: vovó, e eu digo: Ana Lu, calma aí, filha. Chamando a atenção. Ouviu todo mundo, agora me ouça. Nós estamos assim, irmão. A gente vem na igreja, rola no chão. E não é no poder não, é fazendo manha. Ninguém está subindo na árvore para ver Deus falar. Está subindo na árvore para se aparecer. Ninguém está subindo na árvore para levar o pai para casa. Está subindo na árvore que é para ver se é o primeiro da fila a ser atendido na necessidade. Ei, desce da árvore. Desce da árvore. A árvore serviu para Zaqueu. É melhor você descer. Porque não tem lugar para o narcisista, o amante do espelho. Desce. Desce. E diz para Deus assim: Senhor, me eleva, porque agora quem quer te ver sou eu. Eu preciso ver o que você está fazendo. Às vezes a gente vai lavar a louça, anda a Lu, pega a buchinha, arrasta uma cadeira e diz: vovó, eu quero lavar a louça. A gente precisa querer lavar a louça que Ele está lavando. A gente precisa querer limpar o que Ele está limpando. A gente precisa sacudir a poeira que Ele está sacudindo. A gente precisa pegar o rodo para arrancar aquilo que Ele está arrancando. A gente precisa pegar a espada para combater o que Ele está combatendo. Não é tempo de ser ajudado, é tempo de olhar o pai trabalhar e ficar orgulhoso e dizer: esse é o meu pai, é o meu pai trabalhando, é o meu pai fazendo, é o meu pai agindo na terra, é o meu pai. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Pastora, você está falando sério? Isso aí está na Bíblia? Não, não foi esse o evangelho que eu ouvi, não. É muito provável que os que tenham de 30 a menos nunca ouviu que o Deus, o seu pai, promove desgraça na terra. Porque nos deram um evangelho Nutella. Sabe por quê? Porque assim como é interessante para um governo ter uma raça ignorante para sobrepujá-los, é interessante para o diabo ter jovem que não tenha conhecimento da palavra. Sabe por quê? Eu vou descer para falar. Eu quero chamar os jovens dessa igreja para te dizer uma coisa. Você não é um anime. Eu vou ter que repetir isso. Você não é um anime. Você não é um meme.
teu pai diz que você é flecha. Você não é meme. Você não é para ir para a internet para os outros zombar de você. Você é flecha. E é flecha na mão do flecheiro. É porque ele vai te usar. E quando ele lançar do arco, você tem propósito. E quando você for lançado, você será como dinamite no inferno. De achar piada naquilo que não tem graça. Assim como deslocaram o pai do lugar, tornando ele uma figura patética, onde uma mulher bota o pé na garganta dele e manda. Tornaram os nossos filhos uma aberração, marionete das drogas, palhaços no YouTube, brincando no TikTok. Eu vim aqui para te dizer que o Pai te convocou. O Pai, Ele não vai montar exército de soldado. Júnior, vão dizer que eu estou pregando heresia. Mas Ele não vai mais chamar soldados. O mundo lá fora não está esperando por soldado. A Rússia tem soldados. A China tem soldados. Ei, eu preciso te dizer que Israel é a maior força que existe na terra em armamento. E ainda é o exército mais forte do mundo. Ei, Deus não está mais chamando soldado. O mundo lá fora não está esperando a manifestação de um exército. Para isso, Israel tem para mostrar. Mas a Bíblia diz, pastor Júnior, o senhor me corrija, tem autoridade para isso. O mundo lá fora não está esperando Cristo, igreja. Quem está esperando Cristo somos nós. Wesley, quem está esperando Cristo são nós, os cristãos. E não é nem todos, viu? Tem gente que nem sabe o que está fazendo aqui. Mas o mundo lá fora não está esperando a manifestação de um exército armado até os dentes. Pastor Rogério, que coisa louca, pastor. Como é que pode? Ele nos convocou aqui porque Ele não está convocando um exército. Porque o mundo não quer um exército. Ele não combate como combate. Ele diz que a guerra dele não é nos métodos da guerra mundana. Ele tem outro método. O método dele é outro. Ele não te chamou aqui para te armar até os dentes. Ele convocou os filhos. Porque está escrito. Romanos 8, por favor. Vamos parar de dizer que ele está convocando o exército. Ele não está convocando exército coisa nenhuma. Exército tem gente aí no mundo que tem para apresentar. Exército ele convocou no tempo de Davi. Exército ele convocou no tempo de Josué. Exército ele convocou no tempo de Josafá. Mas nestes dias, e eu vou ser mais ousada. Sabe por que naquela época ele convocava o exército? Porque o Cristo ainda não tinha apresentado o Pai. Ele mesmo se apresentava como Senhor general de guerra. Mas depois que o Cristo se manifestou, pastor, quando o Cristo se apresentou, pastores, Ele disse, quando as pessoas questionavam se Ele era uma ameaça a César e ao poder político, Ele disse: meu reino não é desse mundo. Eu estou lá preocupado com César e Roma. Meu pai está sentado no trono, Ele rege as nações. O que é Roma? O que é César? Ele diz assim: eu vim revelar isso aqui, ó. E Ele revelava em atos. Palavras não, era em comportamento. Ele chegou no túmulo de Lázaro e Ele disse:
Pai, bem sei que me ouves. E o povo tudo doido. Que te acha isso? Com quem ele está falando? Eu acho que alguém cutucou e disse: você não sabe não? Quem é o pai dele? Ele está falando com José, mas José não está morto ainda não. Você não sabe? Ele é filho do Deus que chamou Moisés. Ele é o primogênito. Ele é o verbo. Lembra do verbo? Ele é o verbo. Ele estava lá. E quando o pai começou a criação e ele foi formar o homem, ele disse: filho, senta aqui, vê papai trabalhar, vem. Vem, filho. Ô, irmão, oh meu Deus, segue a Bíblia. Não segue o Google não, segue a Bíblia. Estava escrito lá nos primeiros capítulos como é que tem que ser. O pai diz assim: filho, vamos criar o homem. Façamos. Quando ele diz façamos, ele diz assim: façamos, vem cá, vem. É nós juntos. Papai vai fazendo e você vai só, vai ajudando. Vem fazer com o papai, vem. Esse é o segredo. Filho faz com o pai. 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 Pai, bem sei que me ouve, mas para que eles saibam que tu me enviaste, manifesta a tua glória. Lázaro, papai está chamando. Depois de dizer isso, Jesus bradou: Lázaro, vem para fora. Atende a voz do pai, Lázaro, sai para fora. Romanos, eu estou encerrando. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A palavra do Senhor também vai dizer que esta terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ah, mas eu sou muito jovem, pastora. Não deixa o diabo te enganar com essa bobeira, não. Não deixa o diabo tirar você do lugar. Tem coisa, uma igreja sem jovem é uma igreja sem velocidade. Uma igreja sem anciões é sem sabedoria. Uma igreja sem mulheres é estéril. Uma igreja sem homens é uma igreja fraca. Pastor, isso está fora da Bíblia. Porque a igreja não pode faltar a Deus. Mas Deus age na força do braço de um homem saudável, na madre de uma mulher que gera filhos para Ele. Porque a gente pode gerar aqui, mas a gente também gera aqui filhos para Ele, amando as nações, amando aqueles que estão nas ruas. Geramos filhos para Ele. O jovem é a velocidade da igreja, porque enquanto os velhos, os anciões estão ali parados, carregando o peso da sabedoria e da experiência, eles gritam para os jovens dizendo: vai, 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 vai. E o jovem corre porque tem força, o jovem corre porque tem braço, o jovem toca porque tem fome, o jovem grita porque tem pulmões saudáveis. Uma igreja sem criança é uma igreja que não pode pensar em futuro.
Diga para o seu irmão que está do lado: você é extremamente necessário. Mas se a gente não resgatar o temor ao Pai, não viveremos o poder de filho. Eu vou repetir isso. E se tiver que repetir até as 10, eu repito. Daqui a pouco o apóstolo liga, diga: termina o culto. Eu vou repetir isso. Se não resgatar o temor, não tem poder de filho. Se você não resgatar o temor ao teu pai, o respeito a ele, olhar para ele não como qualquer coisa, mas olhar para ele como um filho olha para o pai, com admiração, com respeito, até com certo medo. Diz que a palavra medo tem tudo a ver com temor, mas é que o povo tem medo de dizer que tem medo. Meu pai está 72 e eu tenho 50. Se meu pai me olhar assim, eu não sei vocês, eu já pergunto para a mãe o que eu fiz. E olha que quem me vê diz: essa daí é um trator, né? Que é uma delicadeza. Nada de delicadeza. Nada. Mas quem me olha assim, diz que eu sou feminista até os dentes. Diz que eu gosto de mandar. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Andréia que vocês veem aqui em cima é uma Andréia escondidas no braço do Pai. Fora do púlpito, é uma mulher que chora até em comercial de pasta de dente. Chora em velório de defunto que ela nunca viu. Mas você não é psicóloga, não tem que controlar as emoções? Eu preciso controlar as minhas emoções para aguentar do meu paciente, mas não quer dizer que eu tenho que ser sem emoção, porque eu não posso entender aquilo que eu não sou capaz de sentir. Eu só entendo a capacidade de ódio que o meu paciente tem se em algum momento eu tiver capacidade de admitir que tenho ódio. Eu só posso ser capaz de entender a fúria que você sente, meu irmão, se eu tiver coragem de admitir que às vezes eu fico furiosa pra caramba. Por isso que é melhor ser filho do que ser soldado. Porque todo pai sabe o filho que tem em casa. E o filho só pode fazer o que vê o pai fazer. Mas o filho só copia o que o pai faz se o pai for importante para ele. Pastor pode gritar, mandar. Pastor pode ameaçar, mandar você para o inferno. Pastor pode devolver sua carteirinha e dizer: suma daqui. Pastor pode fazer oração contrária, se ele quiser. Nada vai mudar a sua vida, meu irmão, se você não entender que ou você quer ser filho, ou talvez o evangelho não seja o caminho para você. Pastora, você me chamou aqui para me desanimar? Eu te chamei aqui para olhar para a cara do teu pai e ter orgulho dele. Que é para quando você cantar isso aqui, ó. Eu cantar não, ele vai cantar, tá? Que é para quando você entrar na casa do Senhor. Eu ouvi uma pessoa dizer que a hora que a gente mais mente é a hora que a gente canta, Val. Que a gente canta o que não entende, canta o que não sente, e às vezes canta o que nem acredita. Mas na hora de que canta, ainda canta e balança o braço. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Isso é canção de filho, papai. Então minha alma canta a ti,
Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aos 18 anos me disseram: menina, acabou para você. Você não pode cantar mais. Você tem 2 nódulos nas cordas vocais. Aí você não pode mais fazer nada com a voz. Eu chegava na igreja, jejuava, cantava, implorava, rolava no chão, rasgava as vestes. Senhor, faz isso comigo não. Eu amava o louvor, pastor Rogério. Eu era regente de grupos, regi mocidade, criança. Eu já estava tocando violão. Mas Deus havia lançado uma palavra sobre a minha vida e disse: eu te levarei às nações, e eu te levantarei como líder. Mas eu amava o louvor, Júnior. E eu amava tanto que Deus viu que eu podia fugir à missão. Ele disse: você não está entendendo. Eu sei quando o violão está desafinado sem tocar. Eu sei quando o cantor está fora da nota sem ser cantora. Em uma análise de voz, o professor disse: você tem um timbre raro. Você é contralto puro, como as cantoras americanas. Eu disse: é sério que você está me dizendo um negócio desse? Ele disse: é. Mas você tem uma fenda nas cordas vocais. E quando eu achei que estava tudo certo, eu tive que fazer uma segunda cirurgia, porque aparecia um cisto nas cordas vocais. E eu amava o louvor, Júnior. Quando alguém cantava, eu chorava. Às vezes, quando é para fazer o que o papai quer, ele tira o que você quer fazer. Eu cheguei a passar 7 meses sem voz. Eu cheguei, irmãos, a chegar na igreja e só fazer assim: pois Senhor. E aí um dia eu entendi, eu disse: tá bom, Senhor. Não é para cantar, né? Não, ele disse: é para cantar. Mas não é para você se alegrar com isso, porque você não foi chamada para isso. Eu vou receber o seu louvor mesmo capenga, pode ficar sossegado, vai chegar. Mas faz o que eu estou te mandando. E o que eu estou te mandando é difícil, porque você é mulher e não tem espaço para mulher. Você foi chamada num tempo que não podia. E não teima. E não teima. Eu quase morri por teimar. Fui parar na mesa de uma cirurgia. Um dia eu conto. E essa semana, domingo, tinha uma palestra e eu fui ministrar em uma igreja. E quando terminou o culto, alguém olhou para minha cara e disse: você é a pastora Andréia da Atos dos Apóstolos? Eu disse: era. Quando eu era criança, quando eu fui pastora, sou eu. Aí ela chamou meia dúzia de pessoas, mas ele está vendo. Aí o pessoal: você conhece a psicóloga que veio dar palestra? Desde criança. Eu sei, eu ouço falar dela. Essa mulher, aí ela disse assim: Júnior, para o povo lá, essa mulher foi perseguida e ela nem sabe o quanto. Porque na igreja que ela era pastora, havia reuniões secretas e ali pediam a cabeça dela. E o líder dela, que a batizou, ficava chorando a reunião inteira, porque os pastores diziam: eu vou embora do ministério se ela ficar, porque mulher nesta igreja não abre a boca. Sete, 8 anos depois, eu sobrevivi. Mas eu sobrevivi debaixo da unção de filha. E filha obedece. Eu amava cantar, mas papai queria que eu pregasse. E
eu pregasse, não podendo pregar, porque eu era mulher, era jovem, tinha problemas no casamento, apanhava por 25 anos, era traída, e eu ia para casa chorando, e eu saía de casa para ministrar no altar machucada, mas o papai dizia: um dia eu vou fazer o que ninguém faz. Mas você, filha, obedece. Filho, obedece. Filho, não questiona. Filho, obedece. O ministério acabou. Deus falou com o meu pastor amado, que queria a igreja na minha mão naquela época. E meu pastor chorando disse: filha, eu já sou um homem velho, sem força, viúvo, eu não aguento, vem aqui, eu quero te abençoar, e tudo que você fez pelo meu ministério é teu. Vai e faz o que o Senhor te mandou, não olha para trás. No dia da sua morte, eu cheguei na igreja, não tinha uma coroa para o meu pastor. Os pastores, mais da metade desviado, Val, haviam se desviado. Os filhos se desviaram. E eu corri, comprei uma coroa, coloquei do lado e disse: aqui está o meu pastor. E ali na alça daquele caixão, eu como mulher não podia carregar, não tinha força, mas ali eu estava como filha. Aleluia. E ali o ministério se encerrou, não existe mais, mas o meu pai prevalece assentado no trono, e todo filho que estiver nele prevalecerá, 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 prevalecerá. O filho prevalece na unção e no poder do Pai. O filho prevalece. Eu não canto, mas ele está no mesmo espírito. Ô glória. Se coloca de pé, quero encerrar. Diga assim nesta noite: Pai, me perdoa se eu te olhei da forma errada, mas eu quero tremer. Eu quero tremer diante do Senhor. Pai, eu quero olhar nos teus olhos, eu quero te admirar. E tal como é o Pai, eu quero ser o filho. Pai, e nesta noite eu quero a unção de filho. Eu quero a unção de filho. Eu quero a unção de filho. Mas antes, derrama o temor em minha vida. Eu quero temer ao Senhor sobre todas as coisas. Hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar. Se você quiser sair do seu lugar, vem pro altar. Vou renascer pra sempre. Sai do seu lugar, vamos encerrar. Vou ressuscitar pro meu Senhor. Sai do seu lugar. Vamos adorar Ele aqui para encerrar. Hoje eu vou fechar os meus olhos, adora. Diga a Ele entregar minha vida em teu altar. Jovens, ame o seu Pai. Olha para Ele. Vou renascer pra sempre. Vou ressuscitar pro meu Senhor. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me levar pra você. Sei que vindo pode o sopro de mim, então me faz pequeno pro Senhor receber em mim. Se quiser levar, pode levar. Vai ter que abrir mão da sua vontade para viver a dele. Vai ter que abrir mão. Ensine apenas com teu coração. Oh, glória. Aleluia. Essa é a unção de filho nessa noite. E me cura.
poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho, me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na